Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Este é o nosso encontro semanal e nós aqui iniciamos com a nossa gratidão, que é muito bom ter você aqui com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos esse encontro marcado aqui com vocês. Estamos juntos numa jornada pela primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4 e o versículo 10, uma nova série de lições, né? Um povo, uma missão, múltiplas formas. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, e a partir de hoje, e durante todos esses 3 meses que se seguem, nós estaremos estudando esta nova lição bíblica, e é muito bom ter você aqui com a gente. Um povo, uma missão, múltiplas formas. Vamos lá então, por gentileza, compartilhe o nosso link, você já está nos dando a alegria de estar aqui com a gente, né? Então, por gentileza, olha, coloca o link aqui da nossa TV Promessa RS em todos os seus contatos, coloca no seu Facebook, coloca lá no seu Instagram, por gentileza, coloca lá no X, em todas as suas redes sociais. Aproveita, coloca o nosso link lá no grupo do WhatsApp da sua igreja, dos parentes, dos amigos, enfim, de todos os seus contatos. Faça a gentileza ainda de pedir que eles possam replicar o link que você está enviando para todos os contatos. E assim nós vamos pulverizando, nós vamos ampliando, né, a nossa rede em que pessoas estarão sendo alcançadas pelas programações aqui da nossa TV, Promessa RS, muitas vidas abençoadas e fortalecidas. Finalmente, deixa o seu like, já deixou o seu joinha? Não se esqueça. Deixe o seu joinha, porque isso vai potencializando aqui, né, a nossa TV, e isso vai abençoando também toda a nossa equipe aqui. Finalmente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para que você possa ter aí, possa ser avisado, né, de todas as nossas programações. Todas as vezes que nós entrarmos aqui, tá com o sininho, você será avisado e você terá a oportunidade aí de ser abençoado com as nossas programações. Muitíssimo obrigado, vamos juntos, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 1. Tem o tema hoje, Um Povo, Teologia da Unidade. Nós temos aí a alegria de termos com a gente hoje, aqui com a gente, pastor Fábio. Pastor Fábio, ele é responsável pela Promessa Atlântida, lá no litoral, né, pastor Fábio? Seja muito bem-vindo, esposo da missionária Eliane, pai do Abner, pai do Oliver, né? Obrigado, querido, por sua colaboração. Seja muito bem-vindo aqui na nossa Escola Bíblica do Sul. Pastor Fábio, por gentileza, fique à vontade aí para a sua saudação. Bom ter você aqui com a gente. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Graça e paz a todos os irmãos, todos os participantes aí da nossa Escola Bíblica do Sul. Que Deus abençoe cada um, que possamos ter um início, né, de lição proveitoso, tema bastante, né, importante para a Igreja de Cristo e com certeza será muito produtivo, né, para o reino de Deus. Verdade. Que bom, pastor. Tá aí, pastor Fábio. Olha, um povo, uma missão, múltiplas formas, né? Já tem um desenho aqui, né, de muitas mãos juntas, né, num propósito só. Gostei, acho que é um tema bastante importante para a gente, né? E a nossa intenção, pastor Fábio, é bater um papinho aqui, né? Juntamente com os nossos irmãos aí que estão com a gente aqui todas as quintas-feiras, todos os dias, sobre este assunto. Um povo, a teologia da unidade. Pastor Fábio, nós temos aqui, o texto básico, temos a introdução, depois a gente vai explorar um pouquinho o tema. E eu vou pedir aí, por gentileza, que se tiver uma contribuição inicial aí sobre tema, o objetivo, o texto aqui, o que a gente pode extrair aqui um pouquinho? Muito bem, pastor. É importante ressaltar, né, que essa lição, esse tema, ele é o lema da igreja, né? Que foi aprovado aqui na junta, né, na Junta Geral Deliberativa, em fevereiro, para ser o tema do quadriênio, né? O lema do quadriênio da igreja. Isso mesmo. Então essa lição ela vem nos apresentar uma visão do lema da igreja. Nós somos um povo, né? Somos um povo de Deus,
temos uma missão, né? E essa missão ela acontece de múltiplas formas, né? A graça de Deus é multiforme, a missão também é multiforme, né? Com um propósito só, né? Que é adorar a Deus e levar Jesus aos povos. Então essa lição ela vai nos falar sobre esses temas tão importantes, né? Sobre unidade, missão, sobre as formas que Deus age e as formas que a igreja também faz a obra de Deus, né? Então vai ser muito produtivo, eu acredito, nas igrejas locais, no reino de Deus, e vai trazer muito crescimento e edificação para a igreja de Cristo. Amém, pastor Fábio, interessante, né? Os irmãos estão aí lembrados, nós estamos aí, ó, início de uma nova gestão. Na gestão passada nós tínhamos também um lema, né, pastor? Parece que era né? Uma Unidade, missão missão e avivamento, né? Isso. Aí nós encerramos isso na gestão passada e a partir de agora, janeiro, né? Já estamos indo aqui para o mês de julho, mas nesse quadriênio, nesses próximos 4 anos, né? Então nós vamos estudar sobre exatamente esse tema aqui, né, pastor? E é A gente vai importante. ouvir falar muito, né? E é importante que essa lição bíblica ela vai nos trazer essa visão da igreja, né? Vai nos trazer essa visão da igreja para que possamos andar alinhados, né? E todo o restante andar alinhado nessa visão, né? Que bênção, né? Bênção. Pastor Fábio, então, olha, nós temos aqui as divisões. No primeiro momento aqui, ó, a gente vai ter sobre o significado, né, da unidade, depois nós temos o fundamento da unidade. No terceiro momento, sobre o mediador da unidade. E aí nós temos as perguntas, que os irmãos já estão todos familiarizados, né? Mas aí, pastor, se me permite, eu já vou direto aqui nas perguntas, né? Muito bem. Porque aí já vai sempre remeter lá no comentário e a gente pode aí, por causa do nosso tempo, ganhar um pouquinho de tempo, né? Porque é muito importante a gente falar sobre este assunto. Pastor Fábio, a primeira pergunta diz assim, ó, existe muita confusão em torno do significado da unidade, mas não devemos confundi-la com uniformidade e nem com comunismo. O que a gente pode extrair sobre a dificuldade em torno de unidade e não pode ser confundido com uniformidade e nem com comunismo? O que a gente pode aprender disso aqui? A gente pode, pastor, aqui, só queria pegar um pouquinho da introdução também, que eu achei algo muito interessante aqui, onde diz que a igreja não necessita criar a unidade, né? A unidade foi criada por Deus, né? A igreja ela precisa compreender, viver e preservar, né? Porque desafio, né? Um desafio, né? Compreender a unidade. Já pensou? Viver a unidade, né? E preservar. Por quê? Porque se a unidade foi criada por Deus, existe um inimigo da unidade. Né? E esse inimigo ele tenta causar confusão, que é onde nós vamos para a pergunta de número 1, né? Existe muita confusão, né? Que o inimigo tenta causar confusão. E aí, né? E com essa confusão, as pessoas, né, acabam confundindo unidade com uniformidade, né? A unidade, ela vai respeitar a diversidade. A unidade em Cristo, ela respeita a nossa diversidade. O próprio Cristo, né, quando a gente vê a chamada dos apóstolos, né? Ele criou ali uma unidade, mas eram pessoas diversas, né? Tinha um cobrador de impostos, tinha pescador, tinha, né, pessoas diferentes. A própria escrita da Bíblia, né? A Bíblia é um livro único, né? Mas há uma grande diversidade, em torno de 40 autores humanos inspirados pelo Espírito Santo, que viveram em lugares diferentes, com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, mas quando, né, se colocou tudo, né, fechou o cânon bíblico, havia uma unidade. Então, né, o risco que nós corremos quando a gente, né, tenta confundir unidade com uniformidade é engessar a unidade, né? É engessar a unidade, tem que ser desse jeito, tem que ser desse parâmetro. Então as pessoas elas acabam perdendo a sua particularidade, né, em prol da unidade. Então não podemos, né, fazer isso, até porque todos nós, Deus nos criou diferentes, né? Até irmãos gêmeos, eles são diferentes. Então, né, e Deus nos criou assim, diferentes, mas podemos andar juntos, tendo diferenças, né? Então, esse é o problema quando as pessoas elas querem uniformizar a unidade, né? Tem que ter falas iguais, tem que ter estilo igual, né? Tem que ser assim, tem que ser um padrão de idade,
né? Então acaba que a igreja se engessa num padrão, e quando chega um diferente, ou alguém que tem alguma diferença, ou ele muda, ou ele não é aceito, né? Então, a unidade ela não pode ser confundida com uniformidade. Outro problema aqui é que as pessoas confundem a unidade com o ecumenismo, né? O ecumenismo amplamente ele é conhecido como essa união das religiões, né? E aparentemente tem uma cara bonita isso. Tem um layout bonito, né? A união das religiões. Mas o ecumenismo prega que para haver essa união, as religiões precisam abrir mão de preceitos importantes. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, né? Então, para eu ter né, para o meu irmão de outra religião, né, onde eu acredito que o que ele prega, o que ele diz é contrário à palavra de Deus, então eu tenho que abrir mão da minha certeza de fé para poder acolher. Então, o ecumenismo é perigoso porque ele fere princípios. E nós não podemos abrir mão de princípios em nome da unidade, né? Não podemos abrir mão de princípios que, né, sacrificar verdades bíblicas em nome de uma unidade fictícia, de um ecumenismo, né, de uma união global de religiões, né? E até entre os cristãos também, né? Porque a gente sabe que existe o cristianismo autêntico, mas existe um cristianismo hoje fictício, um cristianismo, né, um cristianismo que está deturpado. Então, né, não posso abrir mão das verdades, né, estabelecidas na palavra para poder, né, acolher ou ser acolhido, né, em um grupo, ou em uma denominação, ou em uma comunidade, aonde eu tenho certeza que ele tem verdades que não condiz com a palavra de Deus. Então, são dois caminhos perigosos, né, que as pessoas confundem. Confundem a unidade com a uniformidade e confundem a unidade com o ecumenismo. Então nós podemos ter unidade, mas respeitando nossas diferenças e não abrindo mão de princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus. Que bênção, né? Pastor Fábio, quando se fala, você falando de uniformidade, e está aqui na minha mente, quando eu era bem jovem, começando na escola, aí tinha o uniforme. Né? O uniforme. Todo mundo tinha que ir com aquele padrão de roupa, o uniforme, né? Aí a gente dizia assim, cadê meu uniforme? Né? E a gente, naquela época, nem sabia muito bem o que era isso. Para mim, o uniforme era uma roupa e tal, enfim, né? Era mais uma peça de roupa do que um conceito, né? Cadê meu uniforme? Aí todo mundo tinha o seu uniforme. Aí você chegava na escola, todo mundo igualzinho, né? Uniformidade, né? De verdade, né? Como você bem disse, né? O cristianismo, ele é libertador, né? Porque o cristianismo fala de unidade na adversidade, na adversidade no sentido de cultura, né? Nessas questões, né? E uniformidade, quando eu pego, por exemplo, assim, quando eu fico pensando nessas grandes religiões, a religião que prega, por exemplo, uma uniformidade, o mundo inteiro tem aquele jeito de ser. Não respeita. Pode estar em qualquer lugar, a cultura não é respeitada, nada é respeitado. Tem aquela forma de ser, né? Então, e aí eu vou dizer isso com muito respeito, mas essa questão de uniformidade é coisa de talibã, né? Não é de cristianismo. O cristianismo, ele né? A unidade é na essência, né? Não é na questão cultural, essa coisa toda, né? Como se nós tivéssemos uma cultura cristã, né? O cristianismo, ele é libertador das culturas, mas a forma de nós sermos aqui não é a forma da gente se vestir, por exemplo, em qualquer lugar do planeta, né? Sim. Então, não dá para confundir, né? Porque senão fica ruim, né? A uniformidade, ela é bonita aos olhos. Aos olhos, né? Mas na essência, ela perde a essência da liberdade cristã. Né? É como se nós chegássemos lá, vamos dar um exemplo, nós temos a nossa igreja em Moçambique. Né? Os irmãos têm um estilo de cultuar diferente. Né? Diferente. Os irmãos têm um estilo de vestir diferente. Né? E um estilo de falar diferente também. Né? E se nós pegássemos, nós vamos para lá, chegássemos lá e fôssemos obrigados a entrar naquele estilo. Né? Ou trazer esse povo para cá e obrigá-los a entrar no nosso estilo.
Então, o lindo do evangelho é isso. Você vai para lá e encontra um povo diferente, mas que tem a mesma essência. Isso né? é bonito, né? A mesma essência, Isso né? isso é E lindo. essa essência respeita as diferenças. E esse o lindo do evangelho. É lindo. Que bênção, muito bem. Que ótimo. Aí, quanta bênção para a gente, né, meus irmãos? Vamos aqui, pastor, por gentileza, para a segunda, com base nos dois últimos parágrafos do item 1 de Efésios 2, 14 a 16. O nosso desafio agora, mais o seu desafio, né? O que significa unidade? Muito bem, né? Efésios 2, né? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala, né, sobre um só povo, né? Uma nova humanidade, um só corpo, né? Tornando-se um santuário. Então, podemos dizer assim, o significado, né, real de unidade é um vínculo, né? É um vínculo que existe entre todos os verdadeiros cristãos. Seria esse, né, o significado, né? É esse vínculo. Apesar de existir algumas diferenças, existe algo maior que as diferenças. Então, a unidade é isso, é esse vínculo, né? Podemos dizer assim, que a unidade, uma analogia, né? A unidade é aquela solda que une os elos de uma corrente cristã. Né? Uma corrente, ela tem vários elos, mas todos eles são unidos ali por uma solda, né? Então, aquele elo ali é soldado e ele é soldado nele mesmo. Mas aquele vínculo, né? Aquela solda, aquela firmeza que aquele elo tem, ele consegue unir um de um lado e outro do outro. Né? Legal. Então seria esse vínculo, né? Essa ligação maior do que as diferenças. Né? Uma ligação que respeita as diferenças. Né? E que nos ajuda nas diferenças também. Né? Que respeita e nos ajuda nas diferenças. Claro, se essas diferenças não ferirem o vínculo maior. Né? As diferenças, a unidade é um vínculo, né, que ele é maior do que as diferenças. E as diferenças não podem ferir esse vínculo. Então, né, quando eu estou vinculado a um irmão, ele tem uma diferença, essa diferença que ele tem, né, ela pode ferir o princípio bíblico, eu, tendo esse vínculo, eu vou ajudá-lo. Né? Como eu posso ser ajudado também. Mas se eu percebo que esse vínculo, essa diferença, não fere esse vínculo, eu respeito e convivemos juntos. Né? Convivemos juntos. E essa sua ilustração aí da corrente, né? Eu acho que clareia muito na mente, né? Joia, que benção, que benção. Muito bem. Caminhamos aqui um pouquinho, então, na terceira pergunta, lendo aqui João 17 e começando aqui no item 2, o nosso desafio agora é responder quem é o fundamento da unidade. Lembre-se de destacar a unidade e a diversidade descritas no terceiro parágrafo. Quem é o fundamento desta unidade? Muito bem, né? O fundamento dessa unidade é a Trindade divina, né? A Trindade divina é o fundamento dessa unidade. Né? Nós cremos que a Trindade divina, né, são três seres pessoais, né, com uma mesma natureza que ela é divina. Né? E eu sempre, até quando a gente está compartilhando essa doutrina, né? E aqui eu retorno um pouquinho ali a questão do ecumenismo, né? Não tem como eu, né, estar unido com uma religião que não creia nisso, né? Que não creia, né, na Trindade divina. Né? Então aí você não pode ferir um princípio importante da Bíblia, que até nos ensina a unidade, para poder ter comunhão com uma outra religião, né, ou com uma outra crença. Então... Isso aqui é inegociável, né? Inegociável, né? São princípios inegociáveis da palavra de Deus. Quando a gente está estudando com alguém que ainda está conhecendo a palavra de Deus, eu sempre gosto de usar assim uma expressão. Né? A pessoa diz, mas como assim Deus é um, é três e tal? Eu sempre gosto de explicar assim, olha, tente pensar na palavra Deus não como um ser, mas como uma natureza. Pense na palavra Deus não como uma pessoa, mas como uma natureza. E no universo nós temos três naturezas que elas são conscientes, que elas têm poder de decisão, que elas, né, têm o arbítrio,
A primeira natureza que nós temos no universo consciente é a natureza humana, né? Que hoje são mais de 7 bilhões de seres humanos. Né? Uhum. E eles são diferentes, eles pensam diferentes, eles têm ideias diferentes, eles, né, têm conceito, têm temperamento tudo diferente. Né? Nós temos também no universo uma segunda natureza pensante e com poder de decisão, que é a natureza angelical. Né? A natureza angelical também tem suas diferenças. Né? Também tem poder de decisão, também tem suas diferenças. Tanto é que a gente sabe biblicamente que uma terça parte dos anjos não concordaram lá, né, com os preceitos divinos e se rebelaram. Se rebelaram. Né? E existe uma terceira natureza no universo pensante, né? Que só 3 tem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa natureza é ser Deus. Por mais que os 3, né, são seres distintos e tiveram atuações distintas, né, e têm atuações distintas no universo, na Terra e tudo, né, com concordância, mas atuações distintas, os 3 têm a mesma essência. Né? Eles têm a mesma natureza, por isso que eles não são 3 deuses, eles são um Deus. São 3 seres com uma única natureza, e essa natureza ela é perfeita. Essa natureza vai além do que a nossa mente consegue entender. Vai além do que a nossa mente consegue compreender. Né? Quando nós vamos tentar compreender, nós percebemos que ele vai além do entendimento. Mas nós vemos nele uma unidade total. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, onipresentes, oniscientes, onipotentes. Então isso, né, esse fundamento aqui, né, é um fundamento. E nós podemos destacar, olha, o Espírito Santo, Jesus, né, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 com uma mesma natureza, uma natureza única, uma natureza, né, unida, sem possibilidade de haver divergência. Né? Isso traz para nós um exemplo, né, e um fundamento para nós nos esforçarmos para sermos parecidos. Né? É o que Jesus pede, né? Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Né? O anseio de Cristo, né, que nós também, né, mesmo que não de maneira perfeita, mas consigamos tentar abraçar essa natureza, tentar abraçar essa unidade tão linda, né? Pastor Fábio, é lindo esse comentário, essa explicação tão oportuna, né? Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu acho que é muito importante assim para o nosso público, né? Quando se fala da Trindade e falando sobre essa questão de igualdade, né? Os 3 é Deus, né? Como você disse, bem com muita propriedade, né? Então a gente está dizendo assim, né? Me ajude assim a entender aí com os irmãos. Aí nós estamos dizendo que o Pai, ele é Deus, ele é uma pessoa e ele é divino. Aí quando nós falamos para Jesus, nós estamos dizendo que Jesus, ele é Deus porque ele é uma pessoa e ele é divino. Não é? Que o Espírito Santo, ele é Deus porque ele é uma pessoa e ele é divino. Né? Parece que quando se fala do Pai, ele é Deus, ele é uma pessoa divina, parece que é um pouco mais fácil de entender. Não vou dizer simples, mas é mais fácil. Quando se fala de Jesus, ele é uma pessoa, parece que como pessoa, porque ele se fez carne, é tranquilo. Mas ele é Deus, ele é Deus conosco, né? Ele é adorado somente. Ele é Emmanuel, é Deus conosco, então ele é Deus conosco. Né? E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele tem vontade própria, né? E é interessante quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? E ele diz, e um pelo mesmo Espírito o dom tal, o outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, pelo mesmo Espírito o dom de profecia, pelo mesmo Espírito. Quer dizer, é o Espírito Santo que distribui. Se ele distribui, é porque ele tem vontade própria, ele tem autoridade para distribuir. Como lhe apraz, diz a Bíblia. Como lhe apraz. Como ele quer, né? Como ele quer. Então ele sabe o que está fazendo, né? Então ele tem vontade, ele é uma pessoa, né? Mas o Espírito ele tem todos os atributos da divindade, né? Então aí o Pai tem os atributos, como você bem disse, né? É onisciente, onipresente, ele é vida, mas o Filho é onisciente, onipresente, ele é vida, o Espírito Santo também, né? E ele, como você disse, eles trabalham. Aqui, como diz assim, né? Eles têm diversidades de ministérios, né? Então, até essa diversidade de ações é em concordância. É em concordância. Tem, né? A unidade. É a unidade. A unidade deles, é a unidade. Né? Que ele quer
que essa unidade da Trindade quer que seja replicada na igreja, Replicado né? na igreja, né? Porque então a igreja não cria unidade, né? Que a gente Isso. falou no início lá. Isso. A igreja não cria, a igreja compreende, Compreende, vive vive e preserva. e preserva. Olha É só. uma missão importante, né? Que coisa, né? Que bênção, pastor. Glória a Deus, Bênção, né? glória a Deus, glória a Deus. É uma missão árdua, mas é uma missão satisfatória, né? Então, Você não está imitando ídolos, está imitando o Deus o verdadeiro. Deus verdadeiro é o nosso exemplo, a nossa referência, né? Glória a A Deus. unidade, o fundamento, então, que a gente tem para que nós possamos ser unidos é a própria Trindade, né? Trindade. É o nosso exemplo, né? Bênção. Que bênção. Então, caminhamos aqui para a pergunta número 4, que pergunta assim, pastor Fábio: Jesus, por meio da sua obra na cruz, é o mediador desta unidade, desta proposta? Explique a partir dos conceitos de separação, reconciliação e unificação descritos aqui no item 3, mas tomando sobretudo como base Efésios, capítulo 2. Pastor Fábio, ajuda a gente aqui, querido, por gentileza. Que diz que porque ele, né? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. É interessante o contexto, né? Em que Cristo ele vem, né? Um contexto de inimizades ali, né? De povos, né? De povos inimigos, né? De judeus detentores ali da autoridade religiosa da época, né? Mas também de gregos que se achavam detentores do conhecimento, né? Cultural, de romanos que se achavam detentores, né? Do poder bélico, do poder político, né? E aí Cristo vem para unir esses povos. E é interessante que essa desunião dos povos não é algo que Deus criou, né? Deus criou um casal, né? Para que esse casal procriasse, seja fecundos, multiplicar e encher a terra. E o propósito de Deus era um povo só na terra, né? Adorando a Ele. Esse era o propósito de Deus, né? Um povo que se espalhasse, né? Encher a terra, né? Nós teríamos a diversidade de povos, teríamos, mas todos eles, só que no meio da caminhada, né? O pecado entrou e o pecado, né? Fez a separação do homem, né? Não de Deus, mas do homem com Deus, fez o homem se afastar de Deus. E ali entrou, né? Os filhos de Adão e Eva, houve aquela divisão, houve aquela separação, né? E a gente vê que nessa separação, né? Uma parte da descendência ele busca Deus, mas uma grande parte não, né? Uma outra parte não. Então, o Jesus ele vem, né, para quebrar essa parede, né? Havia uma parede de inimizade. Os judeus tratavam os gentios como cães, né? Os gentios olhavam para os judeus com a sua hipocrisia religiosa, né? E não aceitavam aquela hipocrisia religiosa. E Jesus ele vem, né, para reconciliá-los aqui. Vem para reconciliá-los, né? Como diz a pergunta, né? Ele é o mediador da unidade. Então ele vem para reconciliar, né? Houve essa separação aconteceu. Jesus ele vem fazer essa reconciliação, né, unificar novamente essa reconciliação aqui, né, que diz aqui, Cristo morreu para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Então é uma reconciliação, primeiramente vertical, né, do homem com Deus, do judeu com Deus, do gentil com Deus, né? O judeu conhecendo Cristo, se entregando a Cristo, o gentil, que o não judeu da época, conhecendo a Cristo, se entregando a Cristo. Após essa reconciliação com Deus, reconhecendo a necessidade de que o evangelho se expanda, então uma união horizontal, né? Os povos se unindo. E a gente vê muito isso no Novo Testamento, né? Que não foi uma reconciliação fácil, né? Primeiro ela foi vertical, mas a horizontal não foi fácil, porque as pessoas carregavam conceitos muito, muito fortes, tradicionais, e teriam que abrir mão, mas em Cristo eles conseguiram entender isso. Né? Conseguiram entender isso e abrir mão e, em terceiro lugar, viver essa unificação, né? Tornando-se um corpo, uma família. Aqueles que até então eram inimigos, né? Que se odiavam, agora andam juntos, né? Tendo tudo em comum, comendo juntos, orando juntos, perseverando juntos, lutando para que aquilo não volte. Porque o inimigo tentou, no Novo Testamento a gente vê, né? Satanás ele tentou de todas as maneiras fazer as pessoas retrocederem. Mas aqueles que abraçaram Cristo, né, entenderam o poder dessa unificação, né, de unir os povos para ser um povo seu, exclusivo,
e de boas obras. Então é o que essa pergunta fala, né? Sobre essa separação que aconteceu, que ela vem acontecendo durante os séculos, né? Essa reconciliação em Cristo, na cruz, né? A cruz foi o meio da reconciliação, né? O sangue derramado foi o meio da reconciliação, primeiro com Deus e depois entre os seres humanos. E essa reconciliação levando a uma unidade, a uma unificação, né? Continuando os judeus tendo herança judaica, continuando os gentios não sendo judeus, não sendo de nacionalidade judaica, mas agora os dois, um só povo, um só corpo, uma só família, um só templo de adoração a Deus. E assim nós continuamos a nossa história buscando a cada dia, né? Estarmos unidos, né? Independente de raça, até porque a Bíblia diz, né? Virão de todos os povos, né? Raças, tribos e línguas estarão adorando a Deus. Olha só, quer dizer que Cristo então é esse ponto, né? Essa obra gloriosa através de Cristo. Eu fico pensando, pastor Fábio, que é interessante, né? O texto sagrado vai dizer que de dois povos, né? E precisa sim sempre fazer essa leitura que você está fazendo aqui, que é uma leitura espiritual, né? Ó, de dois povos, nós temos quando fala de dois povos, está falando dos judeus e dos gentios. Mas esses gentios são muitos povos, né? São muitas nações, né? Muitas nações. Se nós olharmos humanamente, não seriam só dois povos, seriam muitos povos, muitas nações, né? Mas espiritualmente você tem o judeu e você tem todos os demais que formam o gentio, que está fora do plano, né? Aí Deus escolhe, né? Deus escolhe Israel por ato de graça, mas esse Israel vai falhar, né? Aí Deus vai levantar um Israel espiritual. De todos os povos faz um, né? Através de Jesus Cristo, como você bem disse aqui, né? Como você bem disse. Então é Jesus que traz essa unidade, né? De todos os povos, através dele, ele faz um. Já não é mais Israel segundo a carne. Agora é Israel espiritual, segundo o Espírito, que é acessar que esse como Israel você está explicando aqui para a gente, independe, né, da genética, né, humana, né? Porque agora espiritual, é uma, né? nova genética, né? Eles foram regenerados. Uma nova genética, uma genética espiritual, que essa genética abrange qualquer raça, qualquer povo, tribo, né, línguas e nações, né? A unidade no Espírito, isso é maravilhoso, né? Imagina é o você corpo chegar de no Cristo. céu lá, chegar no céu, e antes do céu até, você, aqui na Terra. Eu acho tão gostoso quando você recebe, bonito. A gente às vezes recebe irmãos de outros estados do Brasil. Vem para cá e você conhece, e aí você vê aquele sotaque diferente, e é gostoso ouvir aquele sotaque. Família, né? É uma família. E aí as pessoas dizem assim, olha, a gente chega aqui, nunca nos vimos, parece que já somos íntimos, porque tem essa unidade. Tem essa unidade. A gente olha para a cruz e vê, ó, foi por ele na cruz, foi por mim na cruz, né? Então vale a pena. Não vou ficar debochando do sotaque dele, nem ele do meu, né? Debochando dos costumes ou né, tratando de forma pejorativa algum hábito, algum costume, não. Eu quero conhecer, quero aprender, quero viver, né? Quero que você conheça o meu, a gente vai trocando experiências culturais, mas dentro de um princípio maravilhoso que é a cruz de Cristo. É maravilhoso. Maravilhoso. Essa lição vai ser muito poderosa. Poderosíssima. Que bênção. Pastor Fábio, então vamos caminhar aqui um pouquinho sobre a aplicação. Nós temos aqui duas perguntas, né, que encerram aqui a nossa lição de hoje. Importante a gente compartilhar aqui um pouquinho. Somos muitas pessoas, então nós temos uma diversidade, mas essa diversidade, como você bem acabou de falar aqui, né, precisa ser celebrada. Celebre essa diversidade. Ao invés, então, de ser um problema, a diversidade é uma bênção criada por Deus. Você acredita que devemos celebrar essa diversidade? Acabou de falar, mas eu... Sim, forçando. Nós celebramos porque na diversidade Deus é adorado. Quando o princípio fundamental de Deus ser adorado, né, a unidade divina ser adorada, tem que ser celebrado, né? Quando você vê, graças a Deus hoje nós temos, né, é uma ferramenta que o inimigo usa, mas é uma ferramenta que o povo de Deus também usa bastante. Quando você vê tipo, alguns vídeos do povo de Deus adorando, vou citar um exemplo que a gente já falou, adorando lá em Moçambique, na África, né? Aquele jeito diferente, né? A gente fica feliz, porque você vê que a cultura deles é uma cultura de bastante carência material, né?
mas mesmo assim eles têm uma alegria sobrenatural, que às vezes nos ensina. Né? Então aquela diversidade a gente celebra. Né? A gente celebra. Não tem como a gente querer imitá-los. Né? Não, porque nós temos o nosso jeito e eles têm o jeito deles. Né? Mas essa diversidade a gente celebra. Olha, aquele povo lá, com aquelas dificuldades, né? Aí você vê na Europa, talvez o povo de Deus na Europa, que também nós temos aí algumas igrejas na Europa, vou lá adorando também, celebrando, adorando, olha, né? É diferente, tudo é diferente, né? Mas você se alegra, a igreja de Cristo está lá, né? Lá na Índia tem o povo lá, a igreja de Cristo está lá. Em tal lugar tem o povo. Esses dias eu estava vendo que teve agora me fugiu o nome aqui, que teve aqui na Argentina no passado, o Encontro Mundial, Aliança Mundial Progressista. Sim. E os irmãos ali em Guarani, cantando em Guarani. Isso, em Guarani. Eu não entendia nada, mas eu achei lindo. Não entendi nada, mas eu achei lindo aquilo, né? Aquele... lá do Paraguai. Muito lindo aquilo, aquela diversidade, aquele toque, aquele violão, o jeito que toca. Então é maravilhoso você poder celebrar isso. Isso, né? É verdade. Você não é em uma igreja engessada. Você não é um povo engessado, olha, tem que ser assim, tem que ser de tal jeito, o cabelo tem que ser assim, com barba, sem barba, isso não pode, bigode pode, não pode, tal, né? A calça tem que ser dessa cor e tal. Não, você não é um povo engessado ali, né? Porque quando a pessoa vive engessada, quando qualquer dificuldade, ela vai querer sair daquela prisão. E é o que acontece com muitas pessoas que vivem nessa unidade, nessa uniformidade disfarçada de unidade. Né? Mas quando você tem essa liberdade, você vê essas múltiplas formas que a gente vai estudar mais para frente, isso é de celebrar, de se alegrar, de louvar a Deus, né? De glorificar o Senhor. Eu fico pensando a alegria de Deus que criou tudo isso, né? Todas essas culturas, todas essas línguas, tudo na mente de Deus, né? E ele sendo adorado de diversas formas, diversas culturas, e este povo que tem esse sentido vertical com ele, né? Sim. Como você bem explicou para a gente, né? Que foi lá na cruz, mas que eles também se respeitem, que eles se amem, que eles se entendam no sentido horizontal. Então, aí de fato, aquilo que a Trindade vive lá como exemplo de funções, então, mas que a unidade dela sendo replicada aqui, né? Isso é. Eu tenho um exemplo da minha encantador. Na minha família, pastor, sobre a questão da diversidade, né? É a questão de, hoje em dia, a questão de ritmos musicais. Né? Porque eu aceitei Jesus em 98, inclusive foi o senhor, né, que deu os primeiros passos comigo ali, né, em Novo Hamburgo, em 98, e aí, naquela época havia um estilo musical que eu aprendi, fui conhecendo e ouvindo, né? Isso. E hoje os meus filhos, eles ouvem um outro estilo. Até eu estava comentando ontem na igreja lá em Viamão, né? Que eles ouvem um outro estilo. E eu me preocupo muito assim, eu sou bem eclético, né? Às vezes eles entram no carro, tem um meu pequenininho, até vou citar aqui o estilo, né? Meu pequenininho, pai, bota um trap. Bota um trap gospel. Só que uma coisa que eu presto muita atenção é na letra, eu estava até falando na igreja. Sim. Os estilos, a juventude, né, não tem como eu querer que o meu filho ouça o que eu ouvi em 98. Não vai. Né, aquele estilo musical. Né? Não vai. Houve uma mudança, houve uma diversidade. Mas eu falei, filho, você pode ouvir os estilos que você gosta, mas preste atenção na letra. Se a letra é bíblica, se a letra do que você está ouvindo está te levando a Deus. Né? Então, acontece isso, a gente celebra, né? Eu estava falando para os meus irmãos, eu gosto do sertanejo, mas hoje eu escuto um trap, porque eu entro no carro, meus filhos, pai, bota aí pra gente. E a gente vai se alegrando com aquilo, né? Vai se alegrando. Então, essa diversidade musical, estilo de pregação, várias coisas, né? Ela deve ser celebrada. Tem que né? ser celebrada. Se o propósito é a adoração a Deus. Isso. Né? Se a finalidade da diversidade é adorar a Deus, ela deve ser celebrada. E, pastor Fábio, eu sei que é um desafio, mas a hora que a pessoa chegar a essa maturidade é libertador. É libertador. É libertador, né? Porque a gente começa a pensar com a mente de Deus, né? A forma com que ele respeita esse, aceita daquele, essa diversidade, mas na unidade da adoração, que alegra o coração de Deus, né? Aí, se o pastor Fábio gosta daquela forma, o Alessio gosta desta forma, amém, porque Deus vai receber essa forma, desde que seja bíblico, como você bem explicou. Aí a gente tem esse respeito, a gente consegue caminhar com toda tranquilidade, com as novas gerações que virão, com os filhos, com os netos, né? É verdade. E um edificando o outro, né? Sim. Excelente, pastor. Vamos aqui agora, então, para a nossa última pergunta aqui, a última aplicação do nosso tema, que fala que somos um só povo,
nós devemos, em primeiro lugar, celebrar essa diversidade, mas né, nós devemos viver essa unidade. Pastor Fábio, às vezes, idealizamos demais a unidade e esquecemos de vivê-la. De que forma você deve buscar a unidade da igreja? Conquanto seja, claro, uma pergunta muito pessoal, muito particular, né? Mas se você puder compartilhar aqui a tua forma, pode ajudar a gente aqui, né, na compreensão. Muito bem, né? Vamos voltar de novo lá à introdução, pastor. Essa Aham. introdução aqui foi muito marcante para Opa, mim. Ela vamos foi lá. muito marcante sobre essa questão, né? A igreja, o povo de Deus, não necessita criar a unidade. Porque se nós vamos criar a unidade, nós vamos criar uma uniformidade Sim. com o nome de unidade. É uma coisa externa, né? Então nós precisamos compreender, viver e preservar. E preservar. Compreender a unidade é compreender o próximo, né? Compreender a unidade é compreender que todos nós somos diferentes, né? É compreender que nós, por mais que, né, vivemos juntos, estamos juntos, nós temos nossas diferenças, né? E isso é uma dádiva de quem? De Deus. É uma dádiva de Deus. Então, e compreender, né? Então diz aqui, ó, de que forma você deve buscar a unidade da igreja? Primeiro, compreendendo as diferenças, né? Compreendendo as diferenças e preservando isso, né? Não forçando as pessoas a serem iguais a mim. Não forçando. Eu quero que você seja assim, ó. Aqui nessa igreja é assim, irmão. Aqui nessa igreja tal tipo de tênis não entra, irmão. Aqui nessa igreja, né, nós temos uma cartilha aqui, irmão. Como você deve falar, o que você não deve falar, o que você deve vestir, o que você não deve vestir, o que você, né, o jeito do seu cabelo, a altura do seu cabelo. Aqui você tem que ser assim, assim, assado. Aqui nessa igreja, nós temos essa cartilha. Quer bem, não quer, a porta da rua é serventia da casa, como diz, né? Então, isso não é isso que nós precisamos viver, né? Nós precisamos viver essa entender, buscar essa unidade de que forma? Compreendendo, vivendo, né? E preservando. E também perseverando, né? Porque a Bíblia diz lá que tinham tudo em comum a igreja primitiva, partilhavam tudo e perseveravam na comunhão, né? Então, perseverar é isso, é você, né, lutar para continuar unidos. O vovozinho unido com a criancinha, né? O jovem unido com o ancião, o filho unido com o pai, e assim nós vamos caminhando. O pastor unido com os diáconos, e assim vamos caminhando. Caminhando. Amém, amém. Pastor Fábio, que bênção, meu irmão, que bênção. Que aprendizado maravilhoso aqui. Deus abençoe ricamente sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, então. Estamos aqui caminhando para o final, que Deus continue te abençoando. Vou pedir a gentileza, pastor Fábio, então, para a gente encerrar aqui, por causa também do nosso tempo, que você peça a bênção de Deus aqui para todos nós, para todos Amém. os que estiveram com a gente, que estão aqui com a gente na nossa Escola Bíblica do Sul, aqui na TV Promessa RS. Para a gente encerrar, pastor Fábio, por gentileza, faça uma oração para a gente, então. Amém. Vamos orar, vamos orar. Você que está aí nos assistindo, ore junto. Vamos nos unir em oração. A unidade também começa aí na oração. Na oração. Pai, nós queremos te louvar, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo maior. O Senhor é o fundamento desta unidade que a igreja busca ter, que a igreja quer compreender, quer viver e preservar. Nós oramos, Pai, para que esta lição bíblica ela seja muito instrutiva. Verdade. Ela quebre preconceitos, Senhor. Que essa lição bíblica, Pai, seja um instrumento do Senhor em cada lar, em cada congregação, em cada família. Seja um instrumento do Senhor para nos fazer entender o fundamento da unidade da igreja. Para nos fazer compreender, Senhor amado, como é maravilhoso vivermos com as diferenças, mas termos um vínculo maior, termos um vínculo superior, que é a obra do Senhor na cruz. Aquilo que o Senhor fez na cruz, fez para unir os povos, fez para unir as pessoas, para andarmos juntos, para caminharmos juntos e seguirmos em direção ao propósito maior, que é estar para sempre com o Senhor. E enquanto não chega esse dia,
vivamos aqui de maneiras distintas, diversas, mas com um único foco, Senhor, te adorando, te louvando e glorificando o teu nome. E que essa unidade, Senhor, seja, Pai querido, o espelho da igreja. Que essa unidade, Senhor amado, seja, né, o cartaz da igreja, seja o outdoor da igreja, essa unidade, esse respeito mútuo, essa vivência mútua, todos com o mesmo propósito, que é quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a tua glória. Oramos e pedimos que o Senhor use poderosamente essa lição em cada congregação, em cada igreja, em cada lar, em cada família, seja de promessistas ou não promessistas, que venham a assistir este vídeo, meu Deus. Faça essa obra em nossas vidas, continua fazendo em muitas vidas e começa também em outras vidas, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Fábio, muitíssimo obrigado. Obrigado você, meu irmão. Obrigado você, minha Amém. irmã. Estamos iniciando, essa foi a primeira lição. Imagine quanta coisa boa vem pela frente, né? Nessa nova série de lições aí, julho, agosto e setembro, né? Muita coisa boa pra gente. Obrigado a todos vocês, por gentileza, compartilhe o link. Olha, quanta coisa maravilhosa Deus usou o pastor Fábio para nos abençoar aqui hoje. Glória a Deus. Né? Vale a pena compartilhar. Compartilhe, por gentileza, o nosso link. Deixe o seu like. Se não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha aqui na nossa Escola Bíblica do Sul, por gentileza. Se inscreva no canal da TV Promessa RS e não se esqueça, ative aí o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Obrigado, pastor Fábio. Amém. Obrigado, Estamos à disposição. Minha irmã. Amém. A gente vai contar com isso. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.